ao painel WW. Pessoal, eu não quero assustar ninguém não, mas todo mundo sabe que o Brasil vive um problema muito sério, que a gente gasta mais do que a gente arrecada. Isso aí em qualquer lugar acaba mal. Agora, como é que a gente consegue entender um país que gasta muito e que está aumentando os gastos? É o que nós, jornalistas, aí eu não consigo me livrar da minha biografia, acabamos carimbando de farra fiscal. Vem o governo, vem os candidatos e todos falam, a gente vai dar uma tacada no gasto público e a gente vai tentar de uma forma ou de outra acertar essa situação na qual os gastos crescem mais do que a arrecadação, portanto o país fica parado. E aí a gente fica ouvindo falar de cada vez mais gastos públicos, a gente fica ouvindo falar de farra fiscal. Quanto tempo o Brasil aguenta essa farra fiscal? Esse é o tema da nossa conversa hoje aqui no painel WW. Eu queria começar a apresentação dos nossos participantes por Fábio Klein. Passo a seguir a apresentar a Gustavo Franco, foi presidente do Banco Central na época do Fernando Henrique Cardoso. Atualmente é responsável pela elaboração dos planos econômicos do Partido Novo. Está correta a minha apresentação? Eu estou sem papelzinho, estou fazendo tudo decor. Isso é um risco sempre. E quero apresentar agora o Marcos Lisboa, presidente do INSPER, economista. Faltou dizer alguma coisa da qualificação? Está tudo certo? A gente coloca depois de novo. E queria, evidentemente, aqui apresentar o nosso público, os jovens universitários, trazidos pelo nosso apoiador, que é o Centro de Integração Empresa-Escola. O terceiro bloco, como vocês sabem, é deles e o primeiro é daqui um instantinho. Até já. Entre as pessoas que escolhem investir com a XP, algumas fazem isso porque ela indica os melhores investimentos para cada um. Outras porque ela oferece a maior diversidade de produtos do mercado. E outras pelo alto índice de satisfação dos clientes. Mas todas elas têm uma coisa em comum. Contam com a expertise da melhor assessoria de investimentos do Brasil, sem pagar nada por isso. Abra sua conta e invista com uma assessoria de verdade, sem custo. Para cada investidor, existe uma XP. Descubra a sua. Fábio Klein, você se especializa em dizer para empresas qual é o tipo de clima no qual elas vão ter que trafegar. Você está dizendo o que para os seus clientes, na consultoria para a qual você trabalha, presta serviços, sobre farra fiscal? Está certa, em primeiro lugar, essa qualificação do que está acontecendo com o gasto público brasileiro? Acho que é um nome que explicita bem a situação em que a gente vive, né? A dicotomia entre uma crise fiscal aguda, né, que em boa medida explica boa parte da crise econômica histórica que a gente está vivendo. Acho que em grande medida a nossa crise é uma crise fiscal, né? E então o diagnóstico sobre a necessidade de curar esse problema acho que é um consenso, né? Todo mundo sabe que é importante. A gente vai entrar nisso. Tem um bocado de gente dizendo que não existe, mas enfim, eu não quero interromper seu raciocínio completo. E estranhamente ou não, a gente vê um comportamento irresponsável fiscalmente dos parlamentares. Eu acho que isso não é novidade, mas acho que hoje fica mais claro, até para os ouvintes que não acompanham em detalhe esse tipo de questão, que a crise fiscal é uma realidade e mesmo assim a gente vê um comportamento de irresponsabilidade. É isso que chama a atenção, né? Mas acho que a gente pode explicar que os incentivos para os parlamentares se comportarem mal, ainda que reconheçam esse problema, eles existem. Aí é uma questão até mais política do que econômica, eu diria. Nós estamos vivendo, Gustavo Franco, você já teve essa experiência, eu brinco sempre dos dois lados da trincheira. Já foi governo, Marcos Boas também, você já foi governo, você hoje não é governo. Por que os governos não conseguem controlar o gasto social, assumindo que você também divida este diagnóstico de que o país vive de fato uma irresponsabilidade, como o Fábio Klein acabou de dizer, do ponto de vista dos gastos? Bom, os governos nem sempre querem controlar o gasto. Nós achávamos que depois de vencer a hiperinflação em 1994, o país tinha aprendido esse conceito de responsabilidade fiscal e ele foi praticado de uma forma muito boa, pelo menos do acordo com o FMI em 98 até 2012, quando o governo deu positivo, né? Deu um superávit primário, em média 3,5% do PIB durante mais de 10 anos. Isso às vezes aparece com o nome de austeridade. Nós vivemos essa realidade durante todo esse tempo, atravessando FH2, Lula 1, Lula 2 e muito felizes, porque isso deu certo.
não apenas a economia teve um bom momento aí, como a dívida líquida pública do governo, ela caiu da faixa ali dos 60% do PIB para 30%, né? E isso até 2012, por ali, poderíamos ter continuado e hoje a dívida não seria 30, seria 15, 10, um número pequenininho, como é no Chile, né? Mas em vez disso, não. A gente inverteu a ideia de o governo gerar caixa, foi descrito na ocasião como uma coisa de neoliberais, ortodoxos, esses nomes ideológicos, e passamos para o terreno da irresponsabilidade. Em dinheiro de hoje, 400 bilhões, mais ou menos, foi a mudança de mais 3 para menos 2% do PIB de resultado do governo. É como se fosse assim, uma empresa endividada, que gerava caixa e pagava os serviços da dívida e ia reduzindo a dívida. Aí vem alguém e diz, não, a empresa está endividada, mas não precisa gerar caixa não, porque isso é coisa de neoliberais. Então, vamos agora dar prejuízo de novo, porque isso é bom para o país. Tá, eu agradeço você pelo arco histórico que você traçou, situando a atual crise fiscal muito mais na linha do tempo. Isso. Eu volto a você mais tarde para que você avalie qual é a gravidade da atual crise fiscal e se ela ficará ainda mais dramática, tendo em vista o que a gente registrou no noticiário a respeito de aumento de gastos públicos ainda mais. Ou há uma interpretação equivocada sobre o que recentemente a gente viu tramitar, por exemplo, nas duas casas do Legislativo, Marcos? William, eu acho que a gente tem que dar um passo atrás, porque o problema não está só em Brasília, né? Acho que Brasília reflete o Brasil. O problema está aqui, né? Quer dizer, todas essas decisões que têm ocorrido e todos esses descontroles que o Gustavo bem descreveu, eu acho que começou até um pouco antes. Acho que começou lá por 2009, né? 2008, 2009. Mas todo esse processo, ele vem com uma resposta do governo, do legislativo, a demandas da sociedade. Vamos lembrar, teve aí o pacote de ajuda à agricultura, tem a questão dos caminhoneiros, né? Tem os refis de andar de cima, refis de andar de baixo, né? Esse descontrole fiscal, ele não aparece por um equívoco de Brasília, né? Pelo contrário, acho que a situação não está tão grave, porque parte de Brasília, felizmente, pensa no país. A equipe econômica tem tido um papel fundamental nisso, os órgãos de controle, como o TCU, e o próprio Congresso teve retrocessos importantes, mas teve avanços importantes nesse período. Teve a reforma da TLP, que é uma fonte importante de subsídio que foi reduzida, teve as medidas recentes que foram aprovadas. Mas eu acho que o problema não está longe da gente, o problema está perto da gente. A sociedade brasileira se organiza em grupos organizados, específicos, e todo mundo acha razoável e pedir um privilégio em Brasília, né? A má notícia é que Brasília também acha razoável dar o privilégio, né? Mas o problema começa conosco, né? Olha a dificuldade que é acabar com a contribuição obrigatória para os sindicatos. Toda a disputa que está. A discussão sobre os auxílios para o judiciário, né? E vamos combinar, uma categoria que muita gente ganha acima de R$30 mil por mês, o que os põe no grupo do 1% dos adultos mais bem pagos do país, recebem esses auxílios que não pagam imposto de renda, né? Ultrapassando o teto limitado da Constituição pelo salário do presidente. Quer dizer, o nível do descontrole que nós estamos vivendo, acho eu, reflete uma sociedade de fato fragmentada e pedindo favores e ninguém querendo assumir que todos teremos que aceitar sacrifícios para sair da crise. O Marcos coloca a discussão num outro nível. Vocês iniciaram a discussão pelo aspecto mais... Você foi o primeiro a falar no programa, Fábio, e você, aliás, agora estou com o meu papelzinho da apresentação aqui agora, tá? Analista de Finanças Públicas da Tendências Consultoria, doutor em Administração Pública e Governo, mestre em Desenvolvimento Econômico na Universidade de Nottingham, no Reino Unido. God Save the Queen, você deve ter cantado isso alguma vez lá. Bom, voltando ao sério, Fábio, e retomando o fio da conversa, você se referiu a uma irresponsabilidade fiscal por parte de integrantes do Parlamento. O Gustavo nos lembra que aumentar gastos públicos não é simplesmente uma maldade de políticos, é uma política de governo. E o Marcos coloca a discussão num nível assustador. Ele diz, no fundo, o que a gente reflete, o que a gente vê refletido no noticiário sobre farra fiscal, é uma sociedade absolutamente viciada
em gastar o que não tem? Eu acho que são as duas coisas combinadas, né? Acho que, de certa forma, em grande medida, o parlamento responde aos anseios da sociedade. E aí eu concordo com o Marcos que acho que, se a gente pegar um pouco do que pede o eleitor brasileiro, sejam eleitores representados através de interesses corporativos ou individuais, eles pedem mais governo, mais gasto público e menos tributação. Geralmente o resultado disso vai ser déficit, né? Então acho que em grande medida tem um pouco disso sim, mas também tem um reconhecimento de que há um problema e que inclusive bate nas famílias endividadas hoje em dia. Tanto que recentemente houve aprovação de austeridade no Congresso. O teto dos gastos, por exemplo, uma medida na Constituição, foi implementada num governo de 2 anos pós-impeachment. Então imagine uma situação política complicada e mesmo assim tendo tido capacidade política de criar uma trava para o crescimento quase automático do gasto público. Mas agora a gente está vendo o contrário. É por isso que eu comento que existem incentivos momentâneos que equilibram um pouco as questões de interesse político e também um pouco de interesse corporativo, de lobby. Por exemplo, eu vejo esse movimento mais recente da farra fiscal, que é o tema aqui do nosso programa, que é no apagar das luzes, né, deste governo. É um governo já fraco, em fim de mandato, que não tem nada a oferecer, nem para bem nem para mal, para os parlamentares. Nem pode fazer maldade, nem pode fazer bondade. Se a gente pensar isso como um jogo de 2 rodadas, né, na microeconomia, a gente faz a teoria dos jogos, pensa que isso aqui são 2 rodadas, uma rodada antes da eleição, uma rodada depois da eleição. Na rodada inicial, o incentivo é de criar, atender interesses corporativos, atendendo a benefícios, dando benefícios tributários e concessões, porque isso garante voto, de alguma forma. E o governo não tem muito mais como atuar, tirando essa ação dos parlamentares. Na rodada 2, uma vez vencida a eleição, a negociação vai ser com o próximo governo. Criando essas dificuldades com o próximo governo, eu não diria que o Congresso vai mantê-las exatamente, mas vai criar condições de barganhar outras questões de interesse do governo. Se a pergunta inicial do programa é exatamente essa, o Brasil aguenta uma farra fiscal, o Gustavo sugere que talvez aguente, porque o que ele situa como a postura dos parlamentares pré-eleição talvez seja corrigida após a eleição. Como é que você vê, ou como é que você antecipa o que vem aí depois das eleições? O próximo governo encontra um país entregue à farra fiscal, vamos colocar isso como um consenso entre analistas, e faz o que com isso? Acho que a ideia de farra, de fim de feira, serve para alavancar o que me parece inevitável, se temos bom senso como coletividade, que é, no próximo governo, ter como prioridade número 1, retomar a situação que tivemos aí durante esses 10 anos, de 98 a 2010, 2011, de superávit primário e dívida diminuindo. Essa é a prioridade número 1, fiscal. Como vamos fazer? É ou deveria ser? Eu acho que ela é. Se ela vai ser ou não, vai depender do que nós votarmos agora e do que... Acho que até que quem quer que ganhe vai ter diante de si essa decisão e é muito difícil, inclusive depois da experiência do fracasso que foi Dilma Rousseff e essa sua ideia de que o resultado do governo não importa ou é bom, enfim, diante do fracasso disso não tem muito como escapar. Tem um desafio do qual pouco se fala e que acho que é importantíssimo, que é as salvaguardas institucionais para garantir responsabilidade fiscal, que estão muito em torno do orçamento público em outros países, que é, vamos dizer, o centro econômico, o coração econômico da democracia, que é onde os representantes do povo, legitimamente eleitos e trazendo aspirações legítimas das pessoas, pesam aspirações, desejos, que são gasto, e possibilidades, que são as receitas. É o quanto mesmo a sociedade que aspira dá recurso ao governo para fazer, né? E essas decisões têm que ser tomadas em conjunto. São os mesmos caras, representantes do povo, eles têm que equilibrar desejos e possibilidades. Isso se faz com orçamentos equilibrados ou responsáveis, onde essas coisas têm um mínimo de consistência. E o que a gente está vendo é que todo mundo quer aparecer na fotografia na hora dos desejos, das aspirações, das Quer bondades. sair bem na foto sem ter que dar má notícia depois, olha aqui, eu vou ter que cortar isso e de aquilo. impostos ou de endividamento, ou das consequências do endividamento. Esses incentivos nem sempre são claros para o grande público, que
tem uma postura um pouco distante e apática para essas complexidades de finanças públicas. A gente viu na greve dos caminhoneiros. Então, por isso a gente tem que resolver esses assuntos institucionalmente. Acho que, do ponto de vista, por exemplo, de controle da moeda, a gente trabalhou direito em evitar que esses abusos fiscais se tornassem inflação aberta. Agora, prevenir os abusos fiscais, tópicos como esses de agora, dessa farra fiscal e mais estruturais como foi esse empreendimento de Dilma Rousseff, ainda precisamos progredir. Não é que a gente sai do zero, porque foi tão bom o mecanismo que a gente tem que foi a violação à responsabilidade fiscal que derrubou a presidente da República. Deixa eu interromper. Não vamos esquecer disso. Perdão, é porque eu estou chegando ao final do primeiro bloco. Você sugere uma boa pergunta para reiniciar o programa logo mais, dirigida a você especificamente em primeiro lugar. A gente caracteriza a situação de farra fiscal, joga a nossa atenção para o que o próximo governo vai enfrentar e o Gustavo dá uma freada nessa, digamos, no jeito dramático com que eu mesmo descrevi a situação e diz, espera aí, há um jogo político que a gente supera, depende de quem a gente elege, mas de qualquer maneira ele acredita em freios institucionais para o que pode ser o caminho sem freio para o abismo. Essa é a pergunta para reiniciar o programa. Há, na sua avaliação, a possibilidade de que freios institucionais segurem o que parece ser um caminho descontrolado do crescimento da dívida pública? A gente volta daqui um instantinho. Até já. Entre as pessoas que escolhem investir com a XP, algumas fazem isso porque ela indica os melhores investimentos para cada um. Outras porque ela oferece a maior diversidade de produtos do mercado. E outras pelo alto índice de satisfação dos clientes. Mas todas elas têm uma coisa em comum. Contam com a expertise da melhor assessoria de investimentos do Brasil, sem pagar nada por isso. Abra sua conta e invista com uma assessoria de verdade, sem custo. Para cada investidor, existe uma XP. Descubra a sua. Bem-vindos de volta ao painel WW. Marcos, essa pergunta rápida para não perder tempo. Isto que o Gustavo, ao final do primeiro bloco do programa, ponderou, freios institucionais, ou seja, tem aí uma alavanca de emergência que, sendo puxada, ela segura esse crescimento do gasto público e, portanto, da dívida? Tem freios institucionais que estão sendo utilizados, tem servidores públicos, tem instituições funcionando. Oba, então ninguém precisa ficar com medo. Não. Tá um dois para lá, dois para cá. É o que a gente tem assistido já há algum tempo, né? Quer dizer, é uma situação... Você tem, de um lado, grupos de interesses organizados que batem em Brasília, pedem. Tem momentos que perdas são realizadas. Tem momentos que os contrapesos funcionam. E tem avanços também. Tiveram reformas positivas. Agora, nós vivemos hoje uma situação de dilema de prisioneiro, né? Cada um procurando fazer o melhor para si, está levando o país para onde ele está. E nós temos ajustes a fazer. E com uma má notícia, o nosso presidencialismo mudou, né? Não tem mais a medida provisória, tem prazo para acabar, o orçamento se tornou impositivo, né? E para fazer qualquer ajuste fiscal, qualquer acerto das contas públicas, precisa de lei. A grande maioria são emendas constitucionais, o que quer dizer 60% de apoio do Congresso. Quer dizer, preocupa muito quando o discurso vem pela rejeição da política, porque sem a política, sem a negociação, você não aprova as reformas. O que me parece é que esse movimento esquizofrênico, dois para lá, dois para cá, que a gente verifica em Brasília, com avanços e retrocessos, infelizmente em alguns momentos com mais retrocessos do que avanços, ele reflete uma sociedade que também está dividida. Nós temos os grupos organizados que defendem seus subsídios, as proteções. Olha a dificuldade que foi rever as desonerações, a dificuldade que é rever subsídios, a dificuldade que é rever os gastos com aposentadorias. E os estados, por exemplo... Ou incentivos fiscais também. Incentivos fiscais. Olha, os estados estão quebrados... Agora, por que você usou a figura do dilema do prisioneiro? Isso normalmente é usado quando alguém se encontra numa situação e que acha que a sua vantagem competitiva está em se adiantar ao que o outro prisioneiro possa fazer. Por que você usou essa figura de linguagem nesse raciocínio? Porque no seu modelinho clássico de teoria dos jogos, lá um exemplozinho bacana, que ao cada um tentar fazer o melhor para si, resulta na piora de todos. Tá? A não ser que ele corra.
Né? É um exemplozinho clássico que você tem esses comportamentos estratégicos, né? E todos tentando fazer o melhor O que para você si. está dizendo é que todo mundo está querendo abocanhar o seu pedaço e ninguém vai levar? Exatamente. O resultado pode ser a inflação, pode ser o agravamento da crise. Olha a questão, para dar o exemplo da questão dos estados. Né? O problema dos estados é folha de pagamento. Tem mais gasto com o pessoal e aposentadorias do que tem receita para pagar. Vários estados estão atrasando os pagamentos e outros vão atrasar ainda mais na frente. A dificuldade que é fazer uma reforma da Previdência. Né? Como é que você não consegue ter o apoio dos governadores, que deviam ser os primeiros interessados na reforma da Previdência, ou dos próprios servidores, se querem receber salários no futuro? O que você diz para os seus clientes, os seus investidores, em relação à situação fiscal brasileira? Eu acho que hoje a gente está saindo de um buraco do ponto de vista econômico, ainda que a saída para o crescimento esteja menor do que a gente imaginava. Né? O primeiro trimestre foi um pouco mais fraco em termos de atividade do que a gente imaginava, mas tem coisa boa acontecendo. A gente está saindo de uma grande crise. Mas o grande desafio, talvez o maior calcanhar de Aquiles atualmente, é a questão fiscal. Ou seja, se no curto prazo a gente está saindo de uma crise histórica, no médio e longo prazo a gente vai continuar rodando com baixo PIB, baixa renda, se a gente não resolver o problema fiscal, que é o que todo mundo conhece. Né? Uma vez que se você tem déficit contínuo, gerando mais dívida lá na frente, o resultado concreto disso é um processo inflacionário. Ou, no limite, um processo de não pagamento dessa dívida. Né? Que o Marx já tinha insinuado aqui ao explicar o que está por detrás de um dilema com o dilema do prisioneiro. Ou não conseguir respeitar a regra de Gustavo e voltar à inflação. Que é o Você risco que tem a gente medo corre. de inflação, Gustavo? Tenho. Acho que estamos bem protegidos da inflação. Agora, Essa é a boa notícia. ele lembra bem que você pode resolver o tal do dilema do prisioneiro através da inflação, que é um tributo, vamos dizer, do ausente nas combinações em Brasília, já que a inflação é meio que um imposto sobre o pobre, uma tributação de um ausente da discussão horizontal. Agora, com o que nós fizemos em prevenir os abusos da moeda, não dá mais para fazer inflação como antigamente, para pagar as contas do governo. Hoje, o buraco se transforma em dívida. E o excesso de dívida é também uma tributação de um ausente. Quem? O jovem. Né? Eles vão pagar a conta da dívida pública. E nós, de cabelo branco, pela nossa inação hoje, estamos deixando para eles esta conta. Seja sob a forma da dívida pública monstruosa que o Brasil tem para o seu tamanho econômico, seja sobre outras formas de obrigação, como as da Previdência, que são como dívida, são despesas já contratadas para o futuro que eles vão pagar, tá? Porque não tem como pagar. O sistema não gera as receitas. As pessoas que vão receber as aposentadorias não fizeram contribuições para o sistema que sustentem as Tem suas menos aposentadorias. gente na idade economicamente ativa para sustentar muito mais gente recebendo benefícios e pensões. Só no raciocínio vertical, Simples, o assunto é um pouco mais complicado, mas apenas para ter clareza que o problema previdenciário é como um problema da dívida, e das duas formas nós estamos tributando... Uma conta para o futuro. Nós estamos tributando um ausente. Déficit hoje é imposto amanhã. Se não é imposto amanhã, é inflação amanhã, o calote amanhã, de todo jeito é amanhã. São eles que vão pagar. Tá? Então, acho bom a gente discutir hoje essas questões para que eles não tenham que pagar essa Estão conta lá sendo na frente. discutidas, Marcos? Olha, eu acho que mudou. Eu acho que o debate público, pelo menos eu tenho participado mais ativamente 6 anos para cá, mudou muito. Esses temas, não tem problema novo. Tudo que a gente está falando aqui de problema do país já existia em 2012. Em 2012 estava... Né? Eram conhecidos os problemas. Os estados já estavam quebrados, os subsídios já tinham dado errado, o problema fiscal já está começando a piorar, o investimento já ia começar a cair. Os problemas já eram conhecidos. O debate mudou. Né? Hoje, eu acho que hoje a sociedade, há uma divisão na sociedade. Tem esse Brasil velho, que é o Brasil das corporações, dos grupos de interesse, mas tem um Brasil novo também. O velho você descreveu com muita ênfase. Isso. E O eu novo- suponho, a partir da sua descrição, que o velho tem uma presença tal que impede que o novo... Não estou fazendo trocadilho com o nome de partido, não. Eu estou querendo usar a figura de linguagem dele. Trocadilho é bem-vindo. Eu sei. É que eu estou usando como figura de linguagem. Depois eu percebi que podia ser interpretado como trocadilho. Não é maldade desse tipo. Se eu for falar do novo, eu falo direto.
no seguinte sentido, é o que eu estou pedindo que você faça de fácil essa análise de risco. Quanto que isto que você descreveu como velho e que levou à crise fiscal e as travas que impedem que o país cresça, isso na minha interpretação, persiste ao longo desse debate que a gente está travando? A crueldade do processo é porque esses grupos organizados têm acesso direto aos gabinetes, né? Então, os sindicatos se organizam, os servidores não aceitam rever privilégios, lideranças empresariais não aceitam rever exoneração, né? Pedem para não pagar imposto ou para ter cancelado as dívidas do Estado. A sociedade como um todo, o restante da sociedade, a sociedade anônima, né, o ausente, às vezes está ausente do debate, mais organizado, acaba pagando o preço dessa conta. Agora, tem um Brasil diferente, a gente está vendo isso. A gente vê... Foi quando eu te interrompi. Isso, acho que tem um Brasil diferente. Tem um Brasil de jovens empreendedores. Essa geração aqui é muito mais educada que a geração anterior, né? Que trabalham, né, com rendas bem superiores à do passado, que crescem na vida graças ao esforço individual, à educação, né? E que querem um país diferente. Querem um Brasil mais republicano, regras iguais para os iguais, um Estado mais focado na política social, não no subsídio à atividade produtiva, desses subsídios que fracassam em trazer o crescimento, pelo contrário, trouxeram retrocesso nos últimos anos. Eu acho que a gente assiste um debate entre uma agenda republicana, que é uma agenda tratar os iguais com iguais, Estado focado na política social, né? E a velha agenda do Brasil patrimonialista. Vocês produzem relatórios a prazos curtos, vocês e outras consultorias também. O Gustavo trabalhou também bastante tempo em consultoria e você, se não me engano, também. A pergunta que todo mundo está se colocando agora a vocês, eu queria passar imediatamente a você, Fábio, é a seguinte. Quando você considera o cenário atual e a gente pega como fio para tentar começar a responder exatamente essa figura de linguagem que o Marcos acabou de usar, existe o Brasil velho, corporativista, apegado ao erário, capaz, através da organização desses grupos, de garantir contra o conjunto da sociedade aquilo que esses grupos identificam como sendo seus direitos adquiridos, inclusive vem de antes da vinda de Dom João VI até. Nos pareceres semanais que vocês produzem, como é que vocês avaliam essa relação de forças? Olha, é claro que a capacidade de coordenação ela é tanto maior quanto mais próximo, mais instrumentos de acesso você tem. E quando é mais difuso os interesses, é mais difícil fazer valer os interesses. Acho que a vantagem agora é que a questão do déficit, da falta de recursos, de que existe restrição orçamentária, né? Que acho que é um conceito tão simples na economia, que dá a impressão que os parlamentares não trabalham com a restrição orçamentária, que equaliza desejos da sociedade e aquilo que é possível fazer dentro do orçamento, né? Eu acho que isso está mais claro agora. E no nosso cenário pessimista, que eu vou fazer um gancho agora com, será que a gente está indo para o abismo? A gente acha que não, pelas travas já recentemente criadas. Aquelas questões institucionais a quais o Gustavo se referiu anteriormente. Tem uma trava fundamental que está voltando a ficar forte de novo, que é a própria lei de responsabilidade fiscal. Inclusive... Do ano 2000. Do ano 2000. Inclusive, o próprio guarda, ministro da Fazenda, está se amparando no artigo 14, se eu não me engano, que vai falar, olha, essa farra fiscal que os parlamentares estão querendo ampliar em até 100 bilhões do gasto, vai ter que mostrar pela LRF de onde vai compensar esse aumento. Existe restrição orçamentária, o recurso é escasso, ilimitado, né? A economia é muito mais A ou B ou C do que A e B e C, né? Então, a LRF é uma. A outra é a emenda do teto do gasto. Essa é uma restrição brutal, porque ela explicita... Mas que muitos economistas dizem que não dá para ser cumprida. A gente sabe que, eu costumo usar a analogia de que é como se fosse um grande cinto, um regime forçado num sujeito que está engordando por uma refeição que não está sendo resolvida. A refeição são os gastos obrigatórios que crescem de forma automática. A Previdência, por exemplo, que consome 60% do orçamento hoje, 61% amanhã, 62% e vai assim por diante. Se você não ataca esse regime, o cinto estoura. É nesse sentido que... Só para terminar nessa imagem, aí a gente vai para o terceiro bloco, que é a participação do terceiro bloco de vocês, não é malha de venda de vocês mesmo. O cinto estoura? A imagem é boa, porque apertar os cintos é sempre a expressão que se usa quando um governo assume numa situação como o próximo governo vai assumir. Vai ter que apertar o cinto.
O Fábio diz, há um perigo que esse cinto explode. Então, tem implícito uma teoria que esse tipo de tensão provoca a solução. E na época da inflação também se dizia que cada vez que a inflação entrava num patamar inédito, agora vão resolver, né? E demorou algum tempo para resolver. Não será fácil. Demorou 20 anos. Não foram 20 de 86 a 94, do primeiro chocão. Tem que pegar o começo do Sarney ali. Até lá. Não, antes do Sarney ainda, 81, 82, dali até o real dá uns 20 anos. Eu escrevi um livro mostrando que, na verdade, o programa começa em 1933. Eu falei em Dom João VI, a gente vai pôr a culpa em Pedro Álvares Cabral, mas tudo bem. Agora, tem uma luta aí, que acho que a outra imagem do Brasil empreendedor e do Brasil chapa branca. Né? O Brasil chapa branca é do empresário parasita, do concurso público, sem ofender ninguém que é funcionário público, mas, enfim, essa coisa de depender de um direito adquirido, nem sempre, enfim, tem essa metade aqui do Brasil que recebe... Que é o que o Fábio disse que vai levar o estouro do sim. Que recebe, enfim, tantos... Enfim, esse negócio parece que ficou grande demais. E se você hoje fala com qualquer pessoa, tudo que você ouve na rua é falar mal do governo. Não é isso? Se tem uma coisa unânime, é que está todo mundo insatisfeito com o governo. E por isso, inclusive do ângulo fiscal, no relatório, de qualquer maneira que você olhe, parece que tem governo demais e funcionando mal. E, portanto, virou uma questão nesta eleição... Eu diria, não parece não, é mesmo. Então, além de ser corrupto, né? Esta eleição ela traz, como nenhuma outra, com muita clareza, a proposta de menos governo. Ou seja, vamos resolver os assuntos fiscais, regulatórios, para fazer as contas ficarem sustentáveis. Bom, depende de quem, né? Mas de preferência com menos governo, porque o governo prejudica esse Brasil empreendedor, que paga imposto demais, regulação demais, corrupção demais, fiscal demais. A gente quer um Brasil diferente. Vamos para o terceiro bloco, que, aliás, o Gustavo apontou várias vezes para vocês. Vocês que vão herdar isso aí, farra fiscal, vocês que vão ter que resolver. Cuidar da aposentadoria, vocês estão executando. Nós velhos aqui estamos naquela situação. Vamos ver o que eles vão falar. No terceiro bloco, vamos ver o que eles vão perguntar. Até já. Entre as pessoas que escolhem investir com a XP, algumas fazem isso porque ela indica os melhores investimentos para cada um. Outras porque ela oferece a maior diversidade de produtos do mercado. E outras pelo alto índice de satisfação dos clientes. Mas todas elas têm uma coisa em comum. Contam com a expertise da melhor assessoria de investimentos do Brasil, sem pagar nada por isso. Abra sua conta e invista com uma assessoria de verdade, sem custo. Para cada investidor, existe uma XP. Descubra a sua. Pessoal, de volta do intervalo, o painel WW, o terceiro bloco era dos estudantes. Já estávamos brincando no intervalo, que a tua pergunta já veio com ela prontinha na ponta da língua. Por favor, primeira pergunta. Boa tarde a todos. Meu nome é José Paulo, eu curso Pedagogia na Anhanguera. Minha pergunta é para o Marcos, pode o Gustavo responder também. Nós habitamos num país que gasta mais do que arrecada, um país onde o povo paga, pelo menos 5 meses, paga imposto, um país que o parlamento, como foi dito, não legisla para o povo, e sim em causa própria. Eu pergunto, eu assisti um programa seu, que você deu uma entrevista, a pergunta é a seguinte, pode piorar mais? Ao Marcos, e depois você pediu também que o Gustavo falasse. Marcos. Olha, acho que infelizmente pode. Tá? E vamos combinar que a gente está perdendo o bonde da história. Quer dizer, desde 2011, por exemplo, os demais países, inclusive países da América Latina, como Chile, Colômbia, Peru, estão crescendo, estão se desenvolvendo. E o Brasil está ficando para trás. Né? Nós estamos ficando, de fato, mais pobres relativamente aos demais países. Agora, por outro lado, eu acho que o país, pela primeira vez na minha vida profissional, eu vejo esses temas sendo discutidos. Isso não quer dizer que a gente vá resolvê-los. A gente está vendo a dificuldade que é coisas meio básicas, como a reforma da Previdência, que é uma reforma comezinha, que os outros países já fizeram há muito tempo, que é meio óbvio você falar para as pessoas que, olha, não dá para, em média, um homem se aposentar aos 55 anos de idade. Não dá, essa conta não fecha.
né? Não tem como pagar essa conta. É mais dificuldade que é. Então, acho que a boa notícia é o debate está acontecendo, a má notícia é a resistência é grande. Mas é a primeira vez que eu vejo esse debate acontecendo. Gustavo, a pergunta dele foi super direta. Pode piorar mais? Pode piorar porque seria fácil resolver o problema fiscal se fosse apenas cortar os privilégios absurdos, que meio que é fácil convencer as pessoas. O problema é que, mesmo cortando esses, ainda vamos ter que entrar nos privilégios justificáveis. Né? Você podia elaborar sobre isso? Porque a quantidade de comentários que a gente recebe de quem nos assiste dizendo o seguinte: basta cortar os privilégios, basta cortar esses penduricários, então basta tirar esse salário e resolve. Não ter Você está dizendo que às vezes não é o suficiente para resolver? Não é, porque, infelizmente, essas sangrias são pequenas diante do problema mais difícil, que tem outra natureza, outra ordem de grandeza. E privilégios justificáveis. Se você for olhar na despesa pública, provavelmente a maior parte, 90%, são coisas legítimas e que tem interesses legítimos a elas associados. O difícil é passar a régua e dizer, olha, tem que cortar 20% disso aqui, vamos ter que resolver qual 20% vai diminuir. Por exemplo, tem candidato prometendo um corte linear de 15%, é realista? É difícil ser linear porque as despesas têm diferente grau de defesa. Tem coisas constitucionais, coisas não tão constitucionais. De todo jeito, volta para o parlamento, que é quem deveria ter a coragem de estabelecer prioridades. Ou seja, o Estado vai concentrar seus recursos no social e não vai gastar dinheiro com petróleo ou com investimentos em saneamento que o setor privado pode fazer. E afasta preconceitos que estão bem enraizados sobre o Estado atuar em áreas que outros dinheiros de outras origens podem tomar conta. O caso do saneamento é um que é especialmente importante porque é uma área que precisa de investimentos. Se você não tem cobertura de esgoto, você tem mosquito da Zika, você tem um problema de saúde pública, você tem problema ambiental, além do problema financeiro de uma companhia de saneamento. E a questão foi parar onde? No STF. Agora, por que não deixa o setor privado fazer? Não vai custar nada para o governo. Próxima pergunta. Boa tarde a todos. Meu nome é Alex, eu sou estudante de Direito da Unipalmares. Minha pergunta é para os três convidados. Hoje a gente vive entre aspas, um serial killer, né, na questão fiscal. E eu queria saber de vocês qual que é a solução que a gente tem, por exemplo, aqui nós temos jovens de 18, 20 anos, que me preocupa, será que eles vão se aposentar? A gente está falando muitas vezes de reforma da Previdência, que não acontece, e da reforma também do Código Tributário, que é algo também que eu entendo que precisa ser revisto. Queria saber a opinião de vocês sobre essa questão e qual a solução para os jovens hoje, 18 anos, pensando, será que eu vou me aposentar? Posso passar para o Fábio, que não respondeu aí na pergunta, Fábio? Especificamente sobre a Previdência, ela é uma combinação de um crescimento demográfico que vai afetar vocês no futuro. Então, a gente cresce, o número de beneficiados cresce anualmente, em média, 2,5% ao ano. Se você tiver um reajuste nominal dos benefícios pagos, você já tem um crescimento real desse gasto, acima da inflação de 2,5%. Então, já começa daí. Eu fiz uma conta de padaria que, se nada for feito, hoje, quem é seletista aqui, não sei se todo mundo é seletista, ou alguns são, você tem uma contribuição que é dividida meio a meio, né, previdenciária, entre o empregado e o empregador. Mais ou menos meio a meio vai dar uns 20%. Para fechar o rombo da Previdência, esses 20% teriam que virar 30%. Então, vai ser 15% do empregado e 15% do empregador que vão ser retirados da decisão de vocês fazer o que for com esse dinheiro para pagar algum aposentado. E esse gasto vai ser consumo. Na economia, consumo não produz renda adicional, ele só consome uma renda produzida. O Brasil gasta muito com consumo e pouco com investimento. Então, no limite, essas coisas vão criar problemas lá na frente de não pagamentos e etc. E uma das saídas para esse problema previdenciário, por exemplo, é atacar no gasto, é aumentar a idade mínima, tentar fazer minimamente com que o fluxo entre contribuições dos ativos e o benefício dos inativos se equilibre minimamente, né? Claro que a saída pode ser, no limite, via gasto, reduz gasto, no outro limite, aumenta a contribuição ou alguma coisa intermediária
dessas duas. Eu acho que hoje no Brasil, aí pegando o teu gancho com reforma tributária, é um pouco disso. Mas eu concordo com o doutor Gustavo que a gente tem que começar a discutir o tamanho do Estado que a gente quer. E o Brasil é um Estado inchado e ineficiente, né? A gente tem uma carga tributária que é 35% do PIB, que é a mesma do Canadá e do Reino Unido, que tem uma renda muito mais elevada, né? E a gente arrecada muito com tributação indireta, que onera o consumo e a produção. Então tudo isso é muito regressivo e muito ruim para a atividade econômica. Então acho que a solução passa pelos dois movimentos. Próxima pergunta. Boa tarde, eu sou a Rosa, eu estudo Direito na Estácio de Sá. Eu gostaria de saber o que o eleitor deve observar nas propostas dos seus candidatos para realmente fazer um voto que seja útil e bom no sentido de acabar com essa farra fiscal. Essa pergunta que o candidato adora, sabia? Ela é suficientemente fechada para obrigar ele a falar de um assunto e suficientemente aberta para ele. Vamos dar, você está aqui como um dos participantes da elaboração de uma campanha, que é a campanha do Partido Novo. Não estou fazendo propaganda do Partido Novo, mas eu estou querendo ver como é que o Partido Novo responde à pergunta da Rosa. Eu acho que o que deve ser observado é se o candidato enxerga isso aqui que a gente está expondo, acho com alguma clareza, enxerga e propõe alguma coisa para isso. Ou se está num terreno muito diferente, um terreno midiático. Minha sensação, vendo muitos dos candidatos, é que há um descolamento entre o que eles falam nas redes sociais, frases de efeito, memes, tem uma espécie de memerização da política pela qual o cara está mais preocupado em fazer uma frase de efeito, uma imagem bonitinha, do que apresentar uma coisa séria, sensível, sobre problemas sérios que a gente tem que não são pequenos. Primeira observação. Segunda, todos meio que agora estão querendo se posar de liberais, pró-mercado, pró-empreendedor, não sei o quê, embora o histórico da maior parte deles não tenha nada a ver com isso. Votaram contra essas pautas, nunca se preocuparam com isso. E o principal exemplo é o governo Temer, que o PMDB, esse grupo Temer, não tem nenhuma afinidade com as agendas de equilíbrio fiscal, responsabilidade fiscal, agendas pró-mercado, pró-empreendedor, zero. No entanto, oportunisticamente, fez um programa com esse teor, ainda que meio diluído, mas com o objetivo político oportunista de chegar nesse momento aqui numa posição eleitoralmente competitiva. Claro que isso falhou por várias razões. Uma delas, talvez menor, mas importante, é que faltou sinceridade e convicção. Então, hoje nós estamos vendo aí gente falando de privatização, de equilíbrio fiscal, e não acredita nisso. Tá? Deixa eu oferecer como contraponto a análise política do Marcos Lisboa. A gente discute aqui no painel WW todas as plataformas, não fazemos aqui nenhuma recomendação a respeito de nenhuma. Agora, a pergunta que a Rosa fez é essencial para as pessoas que vão enfrentar agora em outubro esse ato de exercer a cidadania na urna. E o que ela pede é que as pessoas pensem no que os candidatos dizem. O Gustavo fez uma crítica geral aos candidatos e eu gostaria de contrapor ao que você mencionou na sua participação no programa, Marcos, quando você disse, mudou. Está se discutindo realmente o que importa. A crítica do Gustavo é, não, o que existe é oportunismo. E a sua avaliação dirigindo-se à Rosa? Eu acho que o oportunismo não é à toa. Acho que tem parte de oportunismo, sim. A gente vê aí, enfim, e candidaturas que dizem que defendem a agenda A, B ou C e não aparecem para votar no Congresso. Né? Enfim, agora, eu acho que não é oportunista à toa. Acho que é oportunista que a sociedade mudou. Está mudando. Vai mudar o verbo no tempo correto. Está mudando. Vocês estão mudando. Os jovens estão mudando. Temos um mundo diferente. Não aceita a discriminação, né? Quer esse Brasil mais com regras mais comuns, né? Que as pessoas crescem na vida pelo seu mérito, pelo seu trabalho, não por um favor oficial. E eu quero resgatar um ponto do Gustavo, porque tem um lado desse debate que acaba ficando um pouco esquizofrênico, porque a gente tem certeza, a impressão que dá às vezes, é que o Brasil é um país, pelo menos, de renda média alta, né? E que é só um problema de distribuição de renda. E a gente parece que desconhece o Brasil. O Brasil é um país de uma renda por habitante de menos de R$3.000. Nós somos um país de renda baixa. Nós estamos ficando cada vez, relativamente, mais pobres em relação ao mundo desenvolvido e aos demais emergentes. Né? Nós somos um país de R$3.000 e menos. Essa é a renda média.
Então, quando o Gustavo fala dos benefícios justificáveis, é porque as pessoas ganham 30 mil reais por mês e se acham classe média. Você não é classe média, você ganha 30 mil reais por mês. Não é. A classe média ganha 2 mil reais por mês, 1.500 reais por mês. Renda média, classe média no sentido da renda média do país. Esse é o Brasil, né? E aí gera um pouco de sofrimento e fala assim, não, mas pensa bem, eu tenho direito a esse benefício. Eu tenho direito a esse crédito subsidiado, ou a esse benefício do Estado, ou acumular 2 aposentadorias, ou ter aposentadoria integral. Eu não quero rever isso, né? Então, acho que parte da dificuldade é a gente reconhecer o país que nós vivemos, né? Aceitar que a gente não cresce e, no fundo, é pobre. A gente não cresce, a gente é relativamente pobre, nós temos dificuldades. E, de fato, se a gente quiser ter um país mais justo, não dá para ter subsídio para o andar de cima. E vamos combinar, acima de 15, 20 mil reais por mês, você está meio na cobertura do país. Obrigado, Marcos. Próxima pergunta. Boa tarde a todos, eu me chamo Renan Dantas, faço jornalismo na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Marcos, no início durante o programa você falou em um embate entre o Brasil velho e o Brasil novo. Eu gostaria de saber de você, está surgindo uma nova mentalidade liberal no Brasil? Eu acho que está surgindo, aí é um tema da ciência política, eu não tenho muito como entrar, né? Não é muito a minha praia, mas eu vou fazer uma exceção aqui. Não, o pessoal aqui não quer saber qual é a tua praia, eles querem que você responda a pergunta. Mas eu acho que sim. Eu vou falar mais como diretor de escola, eu acho que sim. Eu vejo uma juventude que não aceita discriminação, né? Uma juventude cada vez mais envolvida com temas da política pública, que está interessado em discutir o Brasil, né? Isso aparece de forma bastante, acho que ampla, inclusive no debate, né? O envolvimento dos jovens na política, no debate dos temas, né? E eu acho que um pouco da agenda que avançou no Congresso nos últimos 2 anos, e teve avanços, vamos reconhecer os avanços, veio por causa disso. Olha, era impensável discutir reforma da Previdência há 5 anos atrás. O problema já existia, a gente já sabia que ia quebrar, já sabia que ia ter problema, era impensável. Hoje estamos discutindo, né? Vamos ter que discutir direitos adquiridos no futuro, não vai ter jeito, né? Não cabe o que a gente convencionou de chamar de direitos adquiridos, que muitas vezes não é direito nem é adquirido, mas enfim. Próxima pergunta, logo atrás aqui de você, Marcos. Boa tarde a todos. Eu queria saber, essa pergunta eu dirijo... O seu nome, o que você estuda? Perdão. Eu sou Rafael, eu estudo Administração Pública na GV, e essa é especialmente para o Marcos. Eu queria saber se a tese de que o aumento dos gastos de capital poderia aumentar o PIB e, consequentemente, a arrecadação, e isso resolveria, teoricamente, o problema fiscal brasileiro, se nossas taxas de juros fossem, por exemplo, parecidas com a dos países desenvolvidos, de 1%, 0,5%, 0,25%. Pergunta bem específica, eu vou pedir para os outros 2 economistas também responderem, mas só preciso que seja breve. Tá, vou ser breve. Eu e o Samuel chamamos isso do moto perpétuo, né? Quer dizer, é uma história genial. O governo gasta mais, a economia cresce, né? Isso gera mais impostos suficientes para pagar o gasto original do governo. Como você falou corretamente, né? Isso pode acontecer em casos muito específicos, sobretudo quando o país tem taxas de juros de equilíbrio sustentáveis, que não levam a inflação para cima, bastante baixas, em particular abaixo da taxa de crescimento do país, entre outras. Não é o caso brasileiro, né? Aliás, nós vimos isso. Nós tivemos o aumento, né, do gasto público, né, e o que isso levou foi a degradação das contas fiscais do Brasil. Mas eu sou muito grato à pergunta, porque é uma das mais debatidas no debate político-eleitoral. Um bocado de campanhas dizem, para com esse negócio de querer cortar gasto, para com essa história de dar uma freada, este país é um país pobre, e se a gente incentivar, por exemplo, através de gastos e capital, como você disse, que ali na frente, através de investimentos, vão gerar consumo, nós vamos resolver a questão fiscal de outra maneira. A pergunta dele não é inocente, não. Ela está pedindo que vocês, na verdade, Gustavo e Fábio, digam se quem está indo na campanha com esse tipo de postulado realmente está dizendo algo no que o eleitor deveria prestar atenção. Só um comentário rápido. É fantástico esse mundo, que é um mundo que é o seguinte, né? Basta gastar mais, vai ficar mais rico. Quanto mais você gastar, mais rico você fica. Ok, mas tem várias plataformas na rua defendendo isso. A pergunta dele não tem nada de inocente. Não, está certo. Essas coisas voltam sempre. É um pouco assim, um milagre da multiplicação.
a gente aprende assim no primeiro ano de economia que o gasto público gera um impulso de crescimento, aí um pedacinho desse impulso de crescimento, pedacinho, se torna arrecadação tributária. Um pedacinho não é nada comparável ao impulso inicial. Dizer que esse pedacinho vai se multiplicar e gerar um tsunami de receita que vai pagar o gasto original é uma tolice completa, é uma falácia. Tá? Agora, como as pessoas, isso é coisa de economista, né? É muito difícil trazer isso para a campanha de um jeito intuitivo. Mas isso que ele se refere é intuitivo. Agora, está presente que o debate eleitoral está cheio de falácias econômicas. Se a gente pudesse corrigir a prova, vamos dizer assim, no final dos pronunciamentos dos candidatos, era um oceano de 3, 2, 1, 0, às vezes. Né? Fábio, gastar mais gera mais consumo, portanto, mais arrecadação, e aí a questão fiscal se resolve? Primeiro, eu acho que é excelente a pergunta e eu concordo. Ela aparece como sendo uma... é a solução para todos os males, então tem várias formas de responder isso aí. Sobre o quanto se gera mais de arrecadação, na teoria econômica, a gente chama de multiplicador fiscal, né? O multiplicador do gasto. Então, quanto a mais de R$1 de gasto público gera adicional de PIB que vai gerar arrecadação. E aí, empiricamente, você pode verificar se isso é maior que 1, se isso é 0, se isso é menor que 1. E isso vai depender do tipo e qualidade desse investimento, desse gasto, né? Como eu falei no início, que boa parte do gasto governamental é drenado para consumo, transferência de renda e consumo, esse multiplicador é baixo, primeira coisa. A outra coisa é, se você pegar nos últimos anos, no governo Dilma, por exemplo, investiu-se pesadamente, ainda que com subsídios, né? A formação bruta de capital fixo, como proporção do PIB, até aumentou. Cuidado com a economês, hein? Tá bom, desculpa, mas o investimento aumentou como percentual do PIB. Mas a questão não é tanto o nível de investimento, mas é também a qualidade do investimento feito. Então, teve muito investimento mal feito, mal alocado. Então, você pode ter tido um gasto, o custo ficou, mas o retorno em termos de arrecadação e PIB não veio. Pessoal, estou encerrando essa edição, a 16ª do painel WW. Queria, agora que eu estou com um papelzinho com os créditos oficiais e justos aos nossos participantes, vou começar agradecendo ao Fábio Klein, que é analista de finanças públicas da Tendências Consultoria, tem o título de doutor em administração pública e governo na FGV e é mestre em desenvolvimento econômico pela Universidade de Nottingham, no Reino Unido. Quero agradecer a Gustavo Franco, economista, ele presidiu o Banco Central durante o governo do Fernando Henrique, foi um dos idealizadores do Plano Real, é estrategista-chefe da Rio Bravo Investimentos, atualmente ele preside a Fundação Novo e formula propostas econômicas do partido de mesmo nome, o Partido Novo, e escreve para o jornal O Estado de São Paulo. Agradeço ao Marcos Lisboa, economista, ele preside o INSPER e ele escreve para o jornal Folha de São Paulo. E agradeço muito a participação de vocês aqui presentes, graças ao nosso apoiador. Foi bem no finzinho que tocou o celular, aí nem apareceu. Ficou sem graça lá. Muito obrigado, pessoal, trazidos aqui pelo nosso apoiador, o Centro de Integração Empresa Escola. E a vocês é meu especial muito obrigado. Até o próximo programa.